Sexta-feira chegou, hoje é dia 4 de outubro. Nós hoje temos uma palavra de Deus para você no seu devocional Esperança Diária. E o versículo está em um salmo, que é o Salmo 68, versículo 20. Como em todos os devocionais, eu convido você a ler o salmo todo. São 36 versículos, 35 versículos. A gente vai ler somente o versículo 20. E olha que mensagem linda! O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Numa outra tradução diz, o nosso Deus, ele tem poder para nos livrar. Ele é soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Aquele que é o nosso Deus é o Deus da salvação. A Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte. O Salmo 68, versículo 20 é um hino, um cântico, à soberania e à bondade de Deus. Esse texto nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa salvação, sobre a nossa dependência de Deus em todos os momentos da nossa vida. Esse texto apresenta o Deus da nossa salvação. A fonte da nossa salvação está em Deus, através de Jesus. E o salmista vai declarar aqui de forma categórica que Deus é a fonte da nossa salvação. Não existe nenhuma outra fonte para a nossa salvação senão Deus. Ele é o único capaz de nos resgatar do pecado e da morte. E por isso enviou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Esse texto fala do livramento da morte. A frase, e a Deus, o Senhor, pertence os livramentos da morte, ou é o Senhor quem nos livra da morte. Essa frase, ela nos lembra que a morte, ela não tem poder final sobre aqueles que pertencem a Deus, porque nós cremos numa eternidade com Deus. Nós cremos que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, está preparando um lugar. E como ele declarou lá em João, capítulo 14, ele voltará para nos buscar e nós estaremos para sempre com ele, para todo sempre. E nós temos a promessa então de vida eterna, a promessa de salvação. Esse texto do Salmo nos convida a confiar em Deus. Esse versículo nos convida a confiar plenamente em Deus. Não é saber algumas coisas de Deus, saber fatos sobre teologia, sobre a Bíblia, é saber que Deus está no controle de todas as coisas e confiar nele mesmo em meio às dificuldades, aos desafios da vida. Nós podemos encontrar conforto, esperança na promessa dele, a promessa de salvação. Quando olhamos para esse salmo, entendemos que o nosso Deus é Deus de salvação, que nos livra da morte. Nós precisamos entender que nós precisamos ser gratos a Deus. Ao meditar nesse versículo, somos levados a expressar essa profunda gratidão a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, porque nós não merecemos tudo isso. A salvação é um presente que Deus concede a nós. E Paulo fala isso em Efésios, é dom, é presente de Deus para mim e para você. Esse texto, ele fala do propósito. A salvação em Cristo nos dá um propósito maior na vida. Somos chamados a viver para a glória de Deus, a compartilhar as boas notícias, as boas novas do Evangelho com outras pessoas. Você já tem experimentado esse Deus da salvação na sua vida? Jesus é seu Senhor e seu Salvador. Querido, faça isso. Convide Ele, reconheça os seus pecados, convide Ele para morar no seu coração, para ser seu Senhor e seu Salvador. Que Deus te abençoe.